Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos tratar aqui das alterações que a sociedade limitada está sofrendo, né? No dia 28 de agosto, nós tivemos a aprovação do projeto-lei 1212 de 2022, que faz alteração em relação aos quóruns de deliberação na sociedade limitada. Então, eu quero justamente trazer para vocês qual é o contexto dessas alterações. Esse projeto, que foi para a sanção presidencial no dia 28, então pode ser que você esteja vendo esse vídeo ou antes ou depois da sanção presidencial, mas vamos entrar no mérito das mudanças efetivas. Modificou-se o quórum de deliberação. Do que nós estamos falando quando a gente fala de mudança nos quórums de deliberação, pessoal? Toda vez que os sócios vão decidir algo dentro de uma sociedade limitada, que é a principal forma de exercício de atividade empresarial no Brasil, os sócios se reúnem e deliberam de acordo com a participação que cada sócio tem no capital social. Então, de forma que a votação, o voto de um sócio corresponde ao percentual dele no capital social, de forma que quem tem mais capital tem um peso maior nas decisões, quem tem menos, sucessivamente, vai ter um peso menor nas decisões. Nós tínhamos 4 tipos de quórums diferentes estabelecidos na lei para as decisões dentro de uma sociedade limitada. Nós tínhamos quórum de unanimidade, né? Todos precisariam decidir a favor daquela determinada matéria. Nós tínhamos quórums qualificados de 3/4 ou de 2/3 representativos do capital social, e temos o famoso quórum de maioria simples. O que seria maioria simples? Metade mais um representativo do capital social. Então, vamos agora entender quais foram essas mudanças, pessoal. Primeira mudança, ela vem dentro do artigo 1061. Esse artigo trata de uma deliberação muito específica. Ele se refere especificamente à designação de administradores não sócios. Lembra que em uma sociedade limitada pode ser nomeado como administrador alguém que seja sócio, alguém ou alguns sócios, mas também é possível a nomeação de administrador não sócio na sociedade, o que aliás é bastante comum. Então o 1061 ele trata justamente de administrador não sócio. E aí o legislador usava para definir o quórum para nomeação desse administrador exatamente o critério do capital social. Se o capital já estava todo integralizado, ou seja, ele já entrou no caixa da sociedade, nesse caso exigia-se o quórum de aprovação representativo de equivalente a 2/3 do capital social. Se eventualmente o capital ainda não estava todo integralizado, ou seja, no ato da Constituição os sócios ainda não colocaram todo o capital, parte desse capital vai entrar no futuro, nesse caso a nomeação de administrador não sócio exigia a unanimidade. O que o legislador fez? Flexibilizou essa tomada de decisão. Com a alteração, olha o que acaba acontecendo. Antes, quando a exigência era de quórum unânime para nomear administrador não sócio, quando o capital ainda não está totalmente integralizado, caiu. Não há mais a exigência de unanimidade. Agora exige apenas a votação de sócios que representem 2/3 do capital social. E naqueles casos em que o capital já está totalmente integralizado, que antes exigia quórum representativo de 2/3, caiu para a maioria simples, metade mais um. Então, observem que foi uma flexibilização na tomada de decisão. Sendo assim, pessoal, do ponto de vista legal, derrubou-se a unanimidade, porque essa era a única hipótese que a gente tinha que, por lei, exigia unanimidade dos sócios na decisão. Então, aí nós já não temos. Então, no 1061, agora a gente tem quórum qualificado de 2/3 para nomear administrador não sócio, quando o capital ainda não esteja totalmente integralizado, e na outra situação acabou exigindo apenas maioria simples. E as demais deliberações, como ficavam, pessoal? As demais deliberações, elas respeitavam o quórum do artigo 1076. As matérias, as demais matérias, elas vêm previstas no 1071. Então, 1071 separa lá por incisos quais eram as matérias a serem decididas na sociedade, e o 1076, que está aí na tela, ele diz para você exatamente qual seria o quórum representativo de aprovação para essas matérias. Então, observem que a gente tinha no 1076 dois incisos. Exigia quórum representativo de, no mínimo, 3/4 do capital social para aprovar as matérias dos incisos 5 e 6 do artigo 1071. E quais eram essas matérias, professor? Se a gente quisesse fazer uma alteração no contrato social, uma proposta de fusão com outra sociedade, uma proposta de incorporação de outra sociedade, modificação do tipo social, por exemplo, de limitada para anônima, ou mesmo decidir sobre a liquidação da sociedade, exigia quórum representativo de 3/4 do capital social.
E para as demais matérias? É o inciso segundo que vocês estão vendo aí na tela. Para as demais matérias, exigia apenas maioria simples. Qual é a mudança que nós temos nesse aspecto, pessoal? O 1076 modificado, ele revoga o inciso primeiro, né? O que criava aquele quórum qualificado de 3/4. Não temos mais esse inciso primeiro. E as matérias que estavam nele foram para dentro do antigo inciso segundo. Então agora esse inciso segundo do 1076 modificado exige exclusivamente quórum representativo de mais da metade para aprovar quaisquer matérias. Então veja, hoje a gente só vai ter, no caso da maior parte das decisões de uma sociedade limitada, apenas a exigibilidade de maioria simples. A única situação em que nós vamos ter quórum qualificado é para nomear administrador não sócio, quando o capital da sociedade ainda não está totalmente integralizado, que vocês viram anteriormente, que exige 2/3. Bom, vocês perguntariam para mim, professor, isso é bom, isso é o ideal? Veja, pessoal, isso tornou muito mais flexível as decisões dentro de uma sociedade limitada, ou seja, é algo extremamente positivo. Mas nós temos que entender o seguinte, professor, o contrato social pode dispor de forma diferente do que estabelece a lei? Claro, pessoal. O contrato social é um instrumento que rege a vontade dos sócios. Então, caso os sócios entendam que existe algum tipo de matéria dentro daquela sociedade, algo muito particular deles, sócios, que eventualmente eles queiram exigir um quórum qualificado, eles vão precisar definir isso no contrato social. Não havendo previsão de quórum no contrato social, prevalece essa regra que nós discutimos, ou seja, o que levou a uma flexibilidade muito maior, porque agora a maior parte das situações exige apenas maioria simples representativa do capital social nas decisões. Então, algo muito flexível, pessoal, porque o que você deve pensar 10 vezes antes de colocar um quórum qualificado dentro do contrato social é que quanto maior for esse quórum, mais difícil fica a tomada de decisão. Então, se é algo que nós não queremos que seja mudado facilmente na nossa sociedade, é interessante então que se crie uma cláusula de quórum qualificado no contrato. Do contrário, deixe a previsão legal, porque essa flexibilidade da previsão legal torna a sociedade, digamos assim, muito mais flexível, tá certo? Então, agora sim, pessoal, podemos encerrar dizendo que empresarial é mais legal.